Bom dia, irmãos e irmãs, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje, inicialmente com uma oração como a gente faz, pedindo ao Senhor graça, iluminação das nossas mentes, uma disposição de coração humilde para aprender. Senhor, nos conduza, Pai, no ensino, esse é o nosso pedido, no aprendizado nesta manhã. Senhor, que o Senhor nos convença pelo agir do Teu Espírito Santo, aliado à verdade da Tua Palavra, Senhor. Que todos nós aqui nos rendamos, Pai, àquilo que o Senhor tem falado através das Escrituras, que realmente reconheçamos o Teu senhorio, o Teu domínio, a Tua soberania sobre tudo e sobre todos. E nos capacite, Senhor, a vivermos, obedecermos, cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado e falado através da Bíblia, Senhor. Nos ajude a isso, Pai, por favor. Continue nos dando alegria, prazer na Tua lei, para que nela meditemos dia e noite. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos iniciar a aula de hoje, primeiramente repassando o esquema didático. Eu não vou falar tudo, mas nós já vimos a primeira aula, a introdução às doutrinas da graça. Nós vimos pontos históricos, nós vimos questões relevantes a título de introdução para essa matéria, das doutrinas da graça. E tudo isso eu estou me baseando no livro do pastor Paulo Anglada, livro intitulado As Antigas Doutrinas da Graça. Vimos a introdução. Na aula passada nós vimos o primeiro ponto dos 5 que nós vamos estudar, se o Senhor permitir, dos pontos das doutrinas da graça, ou o que tantos outros chamam de calvinismo. Calvinismo, tá bom? São ensinos encabeçados, por assim dizer, pelo reformador João Calvino e também por seus sucessores. Mas, como nós vimos na introdução, não é que João Calvino inventou a roda. João Calvino, ele pensou, foi um grande pensador, teólogo com relação a esses pontos importantes a respeito da salvação de um crente, todas essas doutrinas, mas antes dele vieram tantos outros teólogos, homens de Deus, pré-reformadores, que também falavam a mesma coisa. E antes dos pré-reformadores, no início da Idade Média, ou nos primeiros séculos da igreja primitiva, homens pensaram da mesma forma. Por que eu quero dizer isso? Todos eles ensinavam, escreveram, pensaram e reproduziram essas verdades, todos eles baseados na Palavra de Deus. Todos eles estão retornando às Escrituras, como foi um dos lemas da Reforma, o retorno às Escrituras, às doutrinas dos apóstolos. Ok? Então, não é que João Calvino está filosofando algo alheio à Palavra de Deus, paralelo à Palavra de Deus. Não, todos esses ensinos, e hoje nós estamos aqui no século XXI aprendendo, tudo isso é baseado na Palavra de Deus. A gente não pode fugir daquilo que o Senhor estabeleceu, ensinou, passou para o seu povo, para os seus filhos, para a sua igreja, na palavra dele. Ok? Vimos então, na aula passada, a respeito da depravação total. Depravação total, como nós vimos, vamos lá. A depravação total não é que não somente que todos os homens da humanidade são depravados. Pensa assim, numa visão horizontal. Não somente que a humanidade inteira é depravada. Não somente os vivos hoje, mas os do passado, inclusive os do futuro, todos são depravados. A total depravação não é somente isso, numa visão horizontal, mas a total depravação também é numa visão vertical, ou seja, o homem é depravado todo. Porque tem correntes arminianas que acreditam sim na total depravação dos homens, que todos os homens são depravados, mas que o homem não é totalmente depravado. Entenderam? Há partes do ser humano que sim, não foram afetadas pela depravação total. Por isso ele pode escolher Deus. Por isso o livre arbítrio. Mas não. A palavra de Deus é clara, como nós vimos. Toda a humanidade é depravada, de Adão ao último homem que nascerá. Toda a humanidade é depravada e todo o homem, no seu ser completo, é depravado. Ok?
Hoje nós vamos estudar objeções à doutrina da depravação total. Questionamentos, pontos controversos que levantam para debater, para rebater a doutrina da depravação total. E é importante nós estudarmos objeções, como o pastor Paulo Anglada coloca no final de cada capítulo dos pontos. Ele coloca objeções à depravação total, objeções à eleição incondicional, objeções à expiação limitada. Por quê? Porque nós precisamos entender qual que é a argumentação do lado contrário. Do lado contrário, não estou dizendo que é inimigo. Do lado contrário, estou dizendo pontos controversos, em desacordo, que pessoas que não concordam com a depravação total levantam, falam, mas por que isso, por que aquilo? E nós precisamos entender qual é a argumentação daqueles que não concordam com este ponto. E vocês vão ver o interessante, que são questões que se nós nos basearmos na Bíblia, todos os questionamentos são refutados. Todos os questionamentos são refutados. Assim nós cremos na palavra de Deus. Muito bem. Objeções à doutrina da depravação total. Quem se contrapõe à doutrina da depravação total, geralmente apresenta questionamentos como os seguintes. E aqui eu trago 3 questionamentos. Quem se contrapõe a essa doutrina, normalmente levantam 3 questionamentos. O primeiro questionamento é: quer dizer que Deus decretou que o homem seria totalmente depravado e desobediente, e mesmo assim pune e condena o homem por causa disso? Isso não é injusto? É mais ou menos assim. Eu vou fazer uma encenação aqui. Luiz, você pode vir aqui? Luiz, você pode vir aqui um pouquinho, por favor? Deus decretou que o homem seria totalmente depravado e desobediente. Deus decretou isso, mas mesmo assim Ele pune. A pergunta é mais ou menos assim, é como se fosse assim: Deus mandou o ser humano encostar lá naquela parede. Ok? Decretou isso. Mas Ele falou para o ser humano: não encoste na parede. A pergunta que se levanta é: Deus decreta que o homem encoste na parede, mas Ele falou para não encostar na parede. E o homem não quer encostar na parede, mas Deus decretou. E o homem não quer encostar na parede. Mas Deus decretou, não encosta, não encosta. Mas o homem encosta na parede. E eu vou punir a Luísa porque eu mandei ela não encostar na parede. Mas não teve como ela não encostar na parede, porque ela foi conduzida a encostar na parede. Obrigado. Esse é o questionamento que levantam. Por que que Deus pune se Ele decretou que o homem vai errar, que o homem é mau? E aí, como é que a gente sai disso? Entenderam? O homem é totalmente depravado. E Deus pune a depravação do homem, o pecado do homem. Como responder a isso? Agora nós vamos ter que entender biblicamente. Deus não perdeu o seu direito de comandar, de julgar e punir, porque o homem perdeu o seu poder para obedecer. Queridos, Deus não deixou de ser o ser que ordena, que decreta, que exige, que julga e que pune todos, porque o homem perdeu o seu poder para obedecer. Deus não deixou de ser o ser soberano, absoluto, ordenador de todas as coisas, porque o homem perdeu o poder de obedecer. Deus continua sendo Deus soberano. E ainda existe concomitantemente a responsabilidade do homem. Porque a pergunta é levantada no seguinte sentido, então, vamos lá. Teologicamente falando, com quem questiona e acredita e é baseado no arminianismo, fala assim, ó: Deus não decretou tudo isso, o homem faz isso porque ele quer. Mas aí, o que acontece? Quem pensa dessa forma, joga no abismo
a soberania de Deus, o decreto de Deus, o controle absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. E a responsabilidade do homem, ok, mas Deus também decretou tudo isso. O que nós precisamos entender é que não pode haver separação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano, Deus decretou que a queda acontecesse, a queda não foi algo que fugiu do decreto de Deus. Os homens são totalmente depravados, sim, porque Deus decretou isso, isso não foge do decreto de Deus, isso não está alheio àquilo que Deus planejou e decretou e executou para a humanidade. Porém, o homem não é uma marionete, no sentido de que Deus empurra ele para o pecado, agora peca, não quero, pequei. O homem é responsável por suas ações pecaminosas diante de Deus. E por ser responsável, existe um julgamento e uma punição sobre ele. Por quê? Porque Deus não deixou de comandar, julgar e punir o homem, ainda que o homem tenha perdido o seu poder para obedecer. Rodrigo, explica isso. É algo... Soberania de Deus e responsabilidade do homem é algo que a gente não consegue conjugar de forma racional, de forma que você consiga equalizar tudo isso. Ah, Rodrigo, mas aí eu fico sem resposta. O seu Deus, ele é insondável. Ele de alguma maneira colocou no seu plano e na Bíblia que ele é soberano e que o homem é responsável por seus atos. E isso existe, isso coexiste de forma que caminham juntas, mas você não consegue de forma completa entender tudo isso. É aquilo que João Calvino falava sobre a insondabilidade de Deus. Você não compreende os planos de Deus, a soberania de Deus, mas você entende que o homem é responsável por isso. O homem é responsável por suas ações. Você não pode matar a soberania de Deus para você ficar com a responsabilidade humana. Ou ao contrário, você não pode só ficar com a soberania de Deus e matar a responsabilidade humana, como se os homens fossem marionetes. Não, os homens não são marionetes, porque a argumentação baseada nessa pergunta é: então os homens são marionetes. Não tem vontade, Deus decretou, eles vão errar. Ok, Deus decretou, tudo aquilo que o homem faz é decretado por Deus, mas ainda assim ele é responsável por tudo isso. O homem é responsável por suas ações pecaminosas. Nós precisamos entender isso. A Bíblia, ela é repleta de demonstrações, de comprovações do plano de Deus a respeito do decreto de Deus para a humanidade com relação ao homem caído, e ele pune o homem caído, e o homem é responsável por suas ações pecaminosas. Veja, o fato da queda lançar o homem fora do favor de Deus não blindou o homem da incidência da justiça e autoridade de Deus sobre ele. Não blindou o homem. O homem, então, porque ele pecou, e isso está dentro do decreto de Deus, não tornou o homem blindado, ou inocente, ou uma vida de café com leite diante de Deus. Está decretado. Então, tadinho do homem. Ele vai errar mesmo? Não. O homem erra porque ele é responsável, e ele é responsável por seus erros, por suas ações pecaminosas diante de Deus. Isso não foge, isso não se contrapõe. Anda paralelamente. Soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Olha, este questionamento já foi feito e registrado na Bíblia. Esse questionamento já foi feito lá atrás e foi registrado na Bíblia. O apóstolo Paulo, em Romanos, escreve esta mesma pergunta através de um interlocutor imaginário. Romanos 9, eu transcrevi aqui. Essa mesma pergunta foi feita. Espera aí, então quer dizer que se Deus decretou que o homem é mau, e o homem de fato pecou, e Deus pune por isso? Como assim? É injusto isso. O apóstolo Paulo já ouviu essa pergunta de um interlocutor imaginário. Ou seja, ele escrevendo o capítulo 9, ele já imaginou esses questionamentos, e ele também imaginou uma pessoa perguntando para ele isso. É um interlocutor imaginário ali na escrita de Paulo. Capítulo 9,
Versículo 18, logo, ele encerrando uma parte, ele diz, logo, diante de tudo isso, da soberania de Deus, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Ponto, ok? O que é isso? Soberania de Deus. Deus endurece a quem Ele quer. E quem Deus endurece, o homem não amolece. Tenha o livre-arbítrio que queira ter. E aí? Decreto de Deus. Para quem Ele quer salvar, Ele concede a sua graça. Para quem Ele não quer salvar, Ele já decretou a condenação. Isso não muda. Ok? Ok. O interlocutor imaginário na cabeça de Paulo perguntou para ele. Versículo 19. Mas você, interlocutor imaginário, você, questionador, que está aqui na minha mente, o apóstolo Paulo está pensando, você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Ou seja, por que Deus, então, diante dessa situação, se o homem é pecador e isso não muda, se ele é totalmente depravado e isso não muda, se Deus endurece pessoas e isso não muda, se Deus salva quem Ele quer e isso não muda, diante disso, por que Deus se queixa então? Por que Deus então cobra do homem algo que o homem não consegue mudar? Por que então Deus se queixa, Deus cobra, Deus com sua justiça cobra daqueles que Ele decretou que vão pecar e que isso não muda? Não é um questionamento razoável? É razoável. É plausível. É um entendimento que muitas vezes passa na sua e na minha cabeça. Por que, Senhor, então? Que o Senhor pune pessoas e essas pessoas vão para o inferno. Mas o Senhor decretou isso, não há chance disso se reverter. Por quê? Por quê? Paulo continua. Pois quem pode resistir à sua vontade? A vontade de quem? De Deus. Quem muda isso? Não há mudança nisso que incide o decreto de Deus. Agora todo mundo e todo teólogo e todo leitor do apóstolo Paulo vai ficar esperando com uma pipoca assim. Vai responder. Agora ele vai falar. Agora ele vai explicar e vai ficar tão claro para mim. Paulo foge do questionamento e fala, quem é você, o homem, para que discutires com Deus? Olha a resposta esclarecedora do apóstolo Paulo. Mas quem é você, caro amigo, interlocutor, questionador, querendo saber por que Deus condena pessoas e essa pessoa vai para o inferno porque ela é responsável pelos seus pecados? Por que, caro amigo, você quer discutir com Deus? Respondeu a pergunta? Não respondeu. Em certo sentido, nós vamos ficar, a gente se pergunta, tendo esse questionamento no coração, a gente vai continuar com esse questionamento. Por que Deus? Aí o apóstolo Paulo fala, por que você quer saber? Fica quieto na sua. Ó, criatura. Quem é você para perguntar para Deus, por que você faz isso? Por que o Senhor faz isso? Respondeu? Não respondeu aquilo que a gente queria que talvez fosse explicado de maneira racional para a gente entender. Ah, entendi. Mas agora você entende com essa outra resposta de Paulo dizendo assim, eu entendo, Senhor, que o Senhor é soberano. O Senhor faz o que o Senhor quer. As doutrinas da graça, queridos, elas nos ajudam, baseadas na palavra de Deus, elas nos ajudam a nos curvarmos diante de Deus. As doutrinas da graça não dão força para o homem, dão força para Deus. Coloca Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Coloca Deus no trono, ou mantém Deus no trono de acordo com o entendimento nosso. E nós precisamos entender que Deus continua no trono e o homem continua sendo pó. Menos que nada, como Jeremias fala. Verme. Queridos, Deus decretou tudo isso. O homem é mau. Isso não foge do decreto de Deus.
E Deus pune o homem por seus pecados, porque o homem é responsável pelas ações pecaminosas diante de um Deus santo, justo, soberano, insondável e eterno. Respira e fala: Senhor, eu preciso aceitar isso. Ainda que talvez eu não entenda muito bem, mas Senhor, eu preciso aceitar que o Senhor é soberano. O apóstolo Paulo está dizendo isso. A resposta para esse questionamento é essa a resposta. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Por que, Senhor, o Senhor permitiu o homem pecar? Por que, Senhor, o Senhor decretou que tudo isso acontecesse? E que pessoas fossem escolhidas, fossem lá atrás já destinadas à condenação eterna? Por que, Senhor? E aí o apóstolo Paulo fala: por que você quer saber? Isso está no coração insondável de Deus. Você, criatura, precisa aceitar isso. Quem é você para discutir com Deus? Falar: por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz aquilo? O Senhor tinha que ter salvo aquela pessoa. Ou então: Senhor, é injusto. O Senhor está punindo pessoas porque o Senhor decretou que as pessoas caminhem no caminho do pecado, mas o Senhor pune essas pessoas. Sim, Senhor. O Senhor pune, o Senhor é justo. O Senhor não deixa de ser justo. É isso que o apóstolo Paulo está explicando para mim e para você. E nós precisamos aceitar, nos curvar diante da palavra de Deus, que nos mostra que Deus é soberano e que o homem é responsável por suas ações. 21. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra? Ou seja, o mesmo Deus que fez todos os homens, ele não tem direito de escolher e de destinar vasos. Vaso é barro, ou seja, nada. Deus faz o homem do nada, ou não tendo valor algum diante dele. Mas ele pega esse barro e ele faz pessoas, destina pessoas para salvar e destina pessoas, outros vasos, para não salvar, para a desonra, para a honra e para a desonra. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o oleiro soberano não tem direito a fazer isso? Você vai responder: sim. Ele tem direito. Quem sou eu, o barro, para dizer: Senhor, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor endurece pessoas, e essas pessoas endurecidas, elas não têm condições de serem salvas? E por graça o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu. Senhor, eu quero aceitar a tua predestinação, escolha, adoção, salvação na minha vida, e me render à tua soberania, e ser grato ao Senhor porque o Senhor me salvou, porque por mim mesmo eu não me salvaria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Essa é a resposta para esse questionamento. Quer dizer que Deus decretou que o homem seria totalmente depravado e desobediente? Sim. E mesmo assim pune e condena o homem por causa disso? Sim. Isso é injusto? Não. Isso não é injusto. Nós precisamos nos submeter diante disso que Deus fez e decretou para o seu mundo. Não é para o seu, não, para o mundo dele. Para tudo aquilo que ele quer. Nos humilhar. Respondida a primeira objeção. Respondida. Ok? Muito bem. Próxima. Outra objeção, outra pergunta, outro questionamento. Como pode o homem ser considerado justamente responsável por obrigações morais, as quais não tem capacidade para cumprir? É derivada da primeira. Esse segundo questionamento é derivado do primeiro. Como pode o homem ser considerado justamente responsável por obrigações morais? Ou seja, o homem, ele é justamente responsável por obrigações morais, de fazer coisas certas ou erradas. Ele é responsável por isso, por suas ações, por decidir pecar, por decidir fazer coisas erradas. Mas como pode, então, juntar tudo isso e o homem ser considerado justamente responsável por tudo isso?
Sendo que essas mesmas obrigações ele não tem capacidade para cumprir, por exemplo, fazer coisas corretas, ou diante de Deus ser justo para com Deus. Pelo homem, ele não consegue, por si mesmo, ser justo diante de Deus, a ponto de Deus falar, ok, eu não vou te condenar, porque você fez coisas justas diante de mim. Não, isso não acontece. O homem, ele faz coisas erradas, e fazendo isso aqui de coisa errada diante de Deus, ele merece o inferno, ok? Ok. Então, mas o homem não consegue, diante de tudo isso, está decretado, ele tem uma natureza má, caída, voltada para o pecado. Como responsabilizar o homem? Aí existe uma resposta para isso. Ó. A queda certamente não reduziu o homem à condição de uma planta ou de uma pedra ou mesmo de um animal irracional. Com a queda, o homem não se tornou um animal irracional, ou seja, incapaz de discernir o certo e o errado, ou uma pedra que não tem volição, não tem vontade alguma, não sabe o que é certo ou errado, ou uma planta. Com isso, a queda não privou o homem de nenhuma de suas faculdades mentais ou morais. O homem continua sendo um ser moral após a queda, mas lhe tirou o poder de usá-las da maneira correta, por conta da influência maligna do pecado. Veja, o homem continuou sendo um ser moral, racionalmente equipado, mas por conta da influência do pecado, ele não consegue agora decidir corretamente aquilo que ele tem que decidir. Há influência da sua natureza pecaminosa em tudo que o homem faz, na sua mente, no seu raciocínio, na sua vontade, no seu sentimento, nas suas ações. Há influência do pecado. Isso não deixou de existir no ser humano após a queda. Pois não. Uhum. Uhum, todos. Isso. Isso. E de buscar a Deus, aquele que pode mudar essa situação para ele. Por ele mesmo o homem não consegue, porque o homem, como nós vimos na primeira aula, o homem está morto. Morto. Sempre você lembra, depravação total você vai relacionar com o homem morto, homens e mulheres mortos diante de Deus, em seus delitos e pecados. E um morto não consegue fazer nada. O homem caído, embora o seu entendimento esteja obscurecido espiritualmente, ainda possui racionalidade. Não se tornou irracional, possui racionalidade. Com isso, ao usar as faculdades mentais e morais que possui, agora corrompidas pelo pecado, o homem continua responsável diante do Deus Santo que o criou. Ou seja, o homem age racionalmente e ele age porque ele quer agir contrário à natureza, contrário à vontade de Deus, contrário ao próprio Deus que o criou. O apóstolo Paulo mostra isso claramente no capítulo 1 de Romanos, depois capítulo 3. O homem faz coisas contrárias à vontade de Deus e por sua vontade ele faz. Ele não faz empurrado pelo decreto de Deus. Eu não quero pecar, pequei. Não, o homem por sua natureza faz isso porque quer. Toda a raça humana é conduzida pelo seu próprio pecado. Contrário à vontade de Deus. Toda a raça humana. Uma vez que Deus é o Criador, então, o governante supremo sobre tudo, e desde que o homem é apenas uma criatura, não há como escapar de sua responsabilidade para com o seu Criador e Senhor de direito. O homem não escapa, ele é criatura, Deus é Criador, Deus tem o direito de punir o que a criatura está fazendo de errado diante dele. Mas a criatura faz, e ela não consegue fazer diferente. E Deus pune. Isso é injusto? Mais uma vez eu pergunto. Não é injusto, porque Deus tem direito de cobrar do homem.
os pecados que o homem comete diante dele, porque o homem é responsável pelo que ele faz. Todo o homem, porque a depravação total alcançou todo o ser humano, e isso é irremediável. E isso conduz o homem a ser contra Deus e a ofender a Deus e a ser, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito forte, inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Muito bem. A queda não alterou a relação fundamental entre o Criador e a criatura. Deus é o dono do homem pecador, exatamente como era dono do homem sem pecado. Então, para o homem pecador, para toda a raça humana, há alguém que vai prestar conta, que ele tem que prestar conta. Isso não isenta o homem de prestar conta diante do seu Criador. Criador. Muito bem. Respondido o segundo questionamento, vamos ao terceiro questionamento. Bom, ok. Depravação total, Deus é justo diante de tudo que ele faz, e o homem é responsável diante de tudo que ele faz. Ok, vimos tudo isso. Agora a terceira pergunta. Se sabemos que o homem é totalmente depravado, e que nada, senão Deus, pode mudar isso, Deus muda a situação de pessoas que ele salva, transformando essa pessoa, vivificando essa pessoa, para ela a partir daí ser justa. Deus faz isso. De um terrível pecador, ele transforma, ele vivifica essa pessoa, regenera essa pessoa para ela ser uma pessoa santa diante dele. Deus faz isso, e só Deus faz isso. Ok. Por que havemos de utilizar a evangelização se sabemos que não conseguiremos levar a efeito o fim pretendido? Em outras palavras, o questionador da total depravação fala assim: todo homem é depravado, e Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar. Para que eu vou evangelizar? Se Deus já decretou o fim de todos os homens, para quê? Se eu sei que o fim dos homens que Deus condenou é a condenação, e o fim dos homens que Deus salvou é a salvação, para que eu vou evangelizar? Esse é o questionamento de muitos que rebatem, que tentam rebater a total depravação da raça humana. Mas a resposta é bem clara, e a igreja conhece a resposta para isso, e eu vou repetir aqui o que você já conhece. É bem verdade que, em se tratando da regeneração de almas, o resultado depende de ações sobre as quais o homem não tem domínio. Ou seja, para aquela pessoa que você evangelizou e Deus salvou, você pode dizer assim: Senhor, deu certo o que eu fiz, hein? Ponto para mim, hein? Não esquece lá no céu, hein? Aquele para quem eu evangelizei, Senhor, o Senhor salvou. Oh, Pai, obrigado, hein? Também, né? Eu sei vários textos de cor. Não. Tudo aquilo que nós fazemos a título de evangelização, o resultado não está nas nossas mãos. Você tem consciência disso? Tem, porque você está pregando para, quem sabe, uma pessoa há uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e essa pessoa não se converte. Você fala: Senhor, eu estou pregando, eu quero o resultado. Mas o resultado não está na sua nem na minha mão. Ok, isso você é cônscio, você sabe disso, você está ciente disso, tudo bem. Todavia, a evangelização deve ser realizada por nós, não porque temos a certeza dos resultados, mas porque Deus manda empregar este meio. Agora muda. Ah, entendi, Senhor. Então quer dizer que eu tenho que evangelizar, não com o propósito certo da salvação, mas com o propósito certo da obediência. O Senhor me mandou evangelizar, mas o Senhor me mandou evangelizar para salvar? Não. Deus não te mandou evangelizar para salvar. Deus te mandou evangelizar para evangelizar. Para salvar é a parte dele.
Deus não somente decidiu salvar pessoas, mas também decidiu o meio pelo qual produz fé nos corações que Ele decidiu salvar. Deus não somente decidiu e escolheu os alvos da sua graça, mas Ele escolheu e decidiu também o meio pelo qual alcança esse alvo. Qual foi a decisão de Deus para alcançar pessoas salvas? Luz azul piscando numa igreja, a pessoa olha aquela luz azul, Deus está me salvando. Não, o meio para a salvação é a pregação do Evangelho. E isso Deus decidiu como salvar. Deus não somente decidiu quem salvar, mas Deus decidiu como salvar. E como Deus salva pessoas? Através da pregação. Então você quer que pessoas sejam salvas? Pregue, evangelize. Você tem controle sobre os resultados? Absolutamente não. Ninguém tem. Mas você tem que fazer o seguinte: pregue, obedeça, porque essa foi a ordem. A ordem jamais será alterada até que Jesus volte, Marcos 16:15. E a ordem do nosso Senhor para todos os seus discípulos é a seguinte: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Ok? Ok. Depois ele fala: quem crer e for batizado, será salvo. Essa parte de quem crer, for batizado, é uma consequência de crer. Será salvo? É dele, tá? Não é você que vai fazer com que a pessoa creia. Não é você que vai salvar a pessoa. Mas a ordem foi dada a você. Pregue o Evangelho a toda criatura, por onde você passar. Que coisa linda. Amém. Isso assenta no nosso coração que nós devemos continuar pregando. Ainda que Deus já soberanamente já tenha decretado quem Ele vai salvar e quem Ele já mantém na condenação. Ok? Mas não está na testa das pessoas assim, ó, eleito. Ou assim na testa de alguma pessoa, ó, posso ser salvo, basta você me evangelizar. Não. Jesus faz uma analogia da seara, né? Da colheita. A colheita. Os campos estão prontos para a colheita. Ou seja, pregue, fale. E o agir no coração da pessoa é pelo Espírito Santo soberano de Deus, através do privilégio que Ele concede a você de falar do Evangelho para as pessoas. Você tem o poder, ó, estou te empoderando agora. Você tem o poder de falar e alcançar os ouvidos da pessoa. Mas você não tem o poder de alcançar o coração. Deixa que do ouvido para o coração Deus faça. Aliás, é isso mesmo, você tem que falar: Senhor, até aqui eu consigo, Pai. Então eu quero continuar falando da Tua palavra. Mas, Senhor, ganhe o coração do meu pai. Ganhe o coração da minha mãe por aquilo que eu falei para ele sobre o Teu Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, por favor, eu não consigo ir mais lá dentro. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode, porque o Senhor fez na minha vida. O Senhor pode, Pai, por Teu poder, quebrar o duro coração do meu avô, da minha avó, que não crê no Senhor ainda. Portanto, Senhor, faça isso, é o meu pedido. Tenha misericórdia daquela alma querida para mim, mas que está dentro da Tua soberania, da Tua vontade, Senhor, para salvar. Uhum. Isso. Isso mesmo. Amém. Respondido o terceiro questionamento, a terceira objeção. Vamos então agora, para nós encerrarmos o assunto sobre a depravação total, eu trouxe aqui transcrições de um sermão de Charles Haddon Spurgeon, de 1855, esse sermão que ele escreveu e pregou. É o seguinte, e o sermão é intitulado Livre-arbítrio, um escravo. Spurgeon falou o seguinte: todos são totalmente caídos. Todos se desviaram do caminho, tornando-se corruptos e sujos. Oh, não ouçam o canto da sereia, daqueles que falam da dignidade moral e do elevado estado de vocês no tocante à salvação. Ou seja, não se engane. Ninguém tem um elevado estado moral a ponto de se salvar ou de participar na salvação, ou por seu livre arbítrio, livre poder de decisão
entre o certo e o errado, consigam se salvar. Não, não se engane com essa falácia, com essa mentira, com esse canto de sereia. Não se engane com isso. Não há livre-arbítrio. Spurgeon está sendo claro com relação a isso. E aí? Vocês não são perfeitos. A palavra tão forte, ruína, está escrita em seus corações, e a morte está selada em seus espíritos. Não imagine, ó homem moral, que poderá ficar de pé diante de Deus em sua moralidade, pois você não é mais do que um defunto enfeitado em finas roupas, porém ainda corrupto na presença de Deus. Não há justo diante de Deus. Não há quem se embeleze diante de Deus para que Deus olhe e fale: ah, esse eu vou salvar. Não há. Não há. Pecador, embora o novo nascimento seja absolutamente necessário a você, é absolutamente impossível a você, a não ser que o Espírito Santo faça isso. A menos que Deus, o Espírito Santo, que opere em nós tanto querer como realizar, opere sobre a vontade e a consciência, a regeneração é uma absoluta impossibilidade e assim também a salvação. Se Deus não salvar, o homem não consegue se salvar. O que, diz alguém? Você quer dizer que Deus intervém absoluto na salvação de cada pessoa? Ou seja, não. A pessoa escolhe Deus também, porque ela tem um livre-arbítrio. Ela tem condições de fazer isso. Spurgeon está rebatendo isso. E alguém pode perguntando para ele: quer dizer então, Spurgeon, que ninguém pode ajudar Deus na sua própria salvação, dizendo: eu aceito Jesus, eu quero Deus. E aí Deus fala: tá, já que você me quer, então agora eu vou te escolher. Eu te salvo porque você me escolheu, ou porque você tem participação na salvação? Você quer dizer isso, Spurgeon? Quer dizer que absolutamente o homem não pode fazer nada para a sua salvação? E absolutamente Deus faz tudo na salvação de uma pessoa? É isso mesmo, Spurgeon? Sim, é isso que eu quero dizer. Isso, é isso que eu quero. A salvação é monergística, não é sinergística. Repito esse conceito. Monergística, o que é? Mono, ergon, ação. É ação de um lado só. Sine, são algumas, ou várias, ou duas. Conjunto, ergon, sinergia. Ergon, é a ação de duas ou mais forças ou pessoas. A nossa salvação não é sinergística. Não é o conjunto da possibilidade do livre-arbítrio do homem escolher Deus, porque ele tem uma certa capacidade para isso. E Deus, então, o salva, o conjunto dessas duas ações. Não, a salvação do homem é monergística. Um só lado age, escolhe, dá vida para quem está morto, salva, recebe, adota e glorifica antes de acontecer. É de um lado só. A nossa salvação é monergística. Nós cremos no monergismo para a salvação. Na salvação de cada pessoa, há um brotar de poder divino, pelo qual o pecador morto é vivificado. O pecador mais duro e desesperado tem sua consciência amolecida, e aquele que rejeita e despreza a Cristo, prostra-se aos pés de Cristo. Tem que haver uma intervenção divina, uma operação divina, uma influência divina. Caso contrário, façam o que puderem, sem isso vocês perecerão e estarão condenados. E ponto final. É isso que a Bíblia nos ensina e nos deixa bem claro. A quem está morto, Deus dá vida. A depravação total não foi uma doença, não foi uma unha encravada, não foi um terçol no olho do homem que incapacitou parcialmente o homem de se salvar ou de ser justo diante de Deus. A depravação total é total. O homem está não doente, está morto espiritualmente diante de Deus. E o morto não faz nada. E nós repetimos isso. Parece tão claro nos seus próprios termos, mas tem pessoas que ainda querem dar um pouquinho de força e colocar o homem no palco da ação, da salvação. Não há possibilidade. Não há livre-arbítrio. O arbítrio do homem está
cativo, está direcionado, está influenciado para o mal. Eu trago então para encerrar uma frase do Gilson Santos. O chamado livre-arbítrio, tão forte e prepotente, não resiste ao primeiro sopro de um desajeitado desejo. Por exemplo, aquelas pessoas falam, o homem tem um arbítrio livre, ou seja, é possível em algum recôndito do ser do homem, por ter parcialmente bondade, fazer coisas boas e agradar a Deus e ser salvo diante de Deus, participar na salvação. Mas o pastor Gilson Santos diz, basta um desajeitado desejo que isso tudo cai por terra. E ele vai dizer aqui, nessa frase tão bonita, bem filosófica do pastor Gilson Santos, que ele é fantástico, um irmão muito sábio. Acredite, a vontade, o arbítrio, olha só, o homem decidir entre o certo e o errado, e a vontade do homem que deriva do arbítrio do homem, a vontade não é senhora livre e soberana. Se você discorda, diga a si mesmo, nunca mais vou fazer o que não devo. Tente. Ele está dizendo o seguinte, ok, se você acredita que o arbítrio do homem é livre, então se o seu arbítrio é livre, então você decida, fala assim, nunca mais eu vou fazer aquilo que eu não desejo. Senhor, nunca mais eu vou cobiçar aquela mulher. Senhor, nunca mais eu vou ter esse desejo. Tenta fazer isso. Você vai conseguir? Não vai conseguir. A tendência do homem é para o pecado. É para o mal. Você consegue não querer. Ainda regenerado, você consegue não querer. Mas o desejo ainda está aqui dentro. Se para um regenerado é isso, imagine para o ímpio. Porque não querer pecar, você consegue. O Espírito Santo te mostra, como o apóstolo Paulo mostra em Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Isso para um regenerado, que tem o Espírito Santo e não tem um livre-arbítrio. Tem o Espírito Santo e não tem um livre-arbítrio. Imagine para aquele que está morto, sem a ação poderosa do Espírito Santo, limitando, conduzindo, regendo a sua vida em santidade. O homem vai dizer, o homem que tem o livre-arbítrio, né? Uma hora eu vou querer Deus, uma hora eu vou querer Deus. Ele não consegue. Acredite. Jeremias 13:23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Etíope é a raça negra, né? Pode o etíope mudar a sua pele, mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? O leopardo pode tirar as suas manchas por si mesmo, trocar a sua cor de pelo, né? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O homem pode fazer o bem? Estando acostumado, não é um termo simples de estar acostumado a fazer o mal, não. Tendente a fazer o mal? Pode o homem? A palavra de Deus está respondendo, é uma pergunta retórica, né? A resposta está óbvia, de acordo com as primeiras perguntas, a resposta é não. Que Deus nos dê graça de nós crermos, depositarmos a nossa confiança na palavra do Senhor e descansarmos na soberania dele, no nome de Jesus. Amém. Amém.